Você sabia que a sua empresa não cresce por causa de você? Isso mesmo, você trabalha 12 horas por dia, primeiro a chegar, último a sair, que trabalha muito, abre o WhatsApp de manhã, tem 47 mensagens, todo mundo esperando a resposta sua, e aí você precisa aprovar tudo, resolver tudo, decidir tudo. E aí no fim do mês, o que acontece? A empresa não cresceu, ou ela cresceu menos do que esperava. Ninguém vai ter coragem de te falar, pô, mas tu tá centralizando demais, tu tá fazendo tudo, mas eu vou te falar aqui, o problema não é o mercado, é a crise, o governo, essa minha equipe é ruim, não é o produto, pô, o produto não tá vendendo, não é você, muitas das vezes é você, empresário, e nesse vídeo eu vou te provar isso. Primeiro de tudo, eu vou me apresentar, eu sou Carlos Arantes, eu sou multiempresário, tenho mais de 10 empresas em diversos segmentos, empreendendo no varejo, no e-commerce. Tenho uma agência que eu sou o fundador, que chama CTA, que ajuda a fazer gestão dos marketplaces e e-commerce de outras empresas. A gente é certificado Mercado Livre, Shopee, Amazon, Shopify, Nuvenshop e etc. A gente já deu muito resultado para o nosso cliente escalarem suas empresas. E esse canal aqui eu trago conteúdo para fazer empresas digitais lucrativas, para quem quer crescer de verdade, com lucro, fazer um negócio com equity para depois vender lá na frente, ou pelo menos para ter liberdade, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou te falar um dado agora. Tem um estudo da McKinsey que chega à conclusão de as empresas onde o fundador centraliza todas as decisões, todos os processos, elas crescem muito menos, elas crescem até 30% menos que as outras que operam com maior eficiência. Isso não é opinião, isso é dado, eles buscaram dentro do pool de empresas que ele tem lá. Geralmente eu sei que o empresário menor, ele é um gargalo, ele limita ali a velocidade por conta do tempo dele e a energia, porque tem o tempo do empresário que faz tudo, e esse tempo ali é curto, não tem, ele tem 24 horas só, então ele não vai conseguir fazer crescer a empresa, não vai conseguir fazer 36 horas. E aí ele começa a crescer, ele começa a escalar, mas aí ele é mais puxado, tudo ele tem que fazer. Então, o tempo que ele tinha de 6 horas aí dentro da empresa precisa ter 12, depois ele precisa ter 14, E aí ele vai tendo mais vendas, ele vai tendo mais problemas, mais decisões a fazer. Hoje é muito difícil de você ter gente para tomar decisão, eu sei disso, mas você tem que ter, Por quê? Porque senão o negócio cresce, você fica sobrecarregado demais. Vai chegar num ponto que você não consegue mais crescer, a sua empresa cresce mais rápido do que você consegue resolver os problemas, Aí você fica com o teto. Qual que é o teto? O teto do seu estresse, da sua vida, cheio de reunião, E aí você que construiu, você acabou que você não construiu uma empresa, você construiu uma prisão, Você está preso dentro desse processo. E aí, o que você tem que ver? Eu vou te dar 3 sinais aqui para você entender que você é o gargalo. Vamos lá. Sinal 1, a sua equipe não decide nada sem te perguntar. Você fica achando até que é bom, mas isso não é bom sinal, tá bom? O sinal 2, você viaja, você consegue viajar e a tua operação sem ela travar para você não ser o indispensável, isso é ruim também. Sinal 3, você fatura mais do que há 3 anos atrás, mas não sobra dinheiro, você está mais cansado, você não está crescendo de verdade com lucro. E são 3 sinais que você está no teto já, está muito dedicado ali e você construiu uma prisão e aí colocou o seu nome lá na porta, o seu CPF. É isso, a sua empresa está dependendo de você. Você não tem uma empresa, você não é um empreendedor, você só é um funcionário da sua empresa, funcionário com CNPJ. Acontece muito, principalmente quem é autônomo, quem não tem funcionário, quem não quer trazer funcionários bons. Todo empresário que eu conheço, que ele travou nesse crescimento, ele tem isso aí em comum. Ele acha, por exemplo, eu sou o melhor aqui da empresa, sem mim nada acontece. E geralmente é mesmo, mas por quê? Será que não tem mais gente competente no mercado? Tem. Por quê? Porque ele não trouxe um time que consegue escalar com ele, ele tem medo de contratar quem é melhor que ele tem medo, ele não consegue treinar essas pessoas. Um lugar onde você é o mais competente, então a empresa vai ser do tamanho da sua agenda de reuniões, do que você consegue resolver. Sua agenda não vai ser muito grande, você só tem essas 24 horas, fora as 8 horas para dormir, fora tempo de comida, tempo com a família, você vai virar o gargalo. E aí, por que o empresário vira o gargalo? Eu não vou ser hipócrita aqui. Você construiu a empresa do zero, assim como eu construí vários negócios do zero, a gente sente uma hora que só a gente sabe fazer a melhor. E de verdade, no começo é verdade, a gente consegue fazer muito melhor as coisas, A gente precisa fazer muitas coisas. Eu não sou daquele discurso do fuja do operacional, não. Pelo contrário, eu acho que você vai estar ainda em muitas tarefas no operacional, mesmo quando crescer. Mas você tem que ir delegando, você tem que ter funcionário, você tem que começar a agir como empresa grande, ter processos, você começa a se estruturar. Eu sei que às vezes delegar, você delega e você fica... E não é delargar, tá? É delegar. Qual que é a diferença? Você delega e você acompanha até essa pessoa ter total autonomia de executar, E aí, eu sei que às vezes treinar é difícil. Pô, se eu treinar e essa pessoa for embora, é pior você não treinar e ela ficar. Vai ser pior para você,
Então, o que escala, ele treina a gente, ele forma pessoas que são muito melhores, né? Essa é a diferença do empresário que cresce para o empresário que só fica sendo funcionário da própria empresa. Por quê? Porque um treina pessoas e aí ele consegue escalar, consegue ir acima, assim como eu treino pessoas do meu time, né? Eu viajo, eu consigo ter essas empresas funcionando, né? Nenhuma empresa pode ter processo dependendo totalmente de mim, a não ser o financeiro e a aprovação de compras, que eu continuo comigo e eu acho que tem que ficar por muito tempo. No digital isso é mais crítico ainda, né? Qualquer empresa digital. Por exemplo, o marketplace exige que você veja todo dia, né? Imagina se o cara, para colocar o preço, ele tem que falar contigo. Se você já não deixa um nível ali de acesso para a pessoa, um nível de responsabilidade, né? Pô, se ele tem que fazer uma troca lá no saque, tu tem que aprovar. Não, ele tem que ter autonomia, né? Todas as pessoas do nosso time, elas têm autonomia. Tudo que fica travado, você vai ficar com a reputação ruim, você vai perder a conta, você não vai crescer desse jeito. Uma pessoa me falou assim, eu não consigo viajar, estou há 3 anos sem viajar porque eu não tenho ninguém no time que possa ficar. Pô, você está presa, você tem uma eu presa, né? Não uma empresa. Porque quando você está no operacional fazendo tudo, você não consegue crescer, né? Então você tem que ter o espaço sim para fazer um pouco do operacional, mas você tem que cuidar do estratégico, do tático. Então é isso que vai fazer a diferença, né? O que esses empresários que crescem, eles fazem diferente de alguém que não está crescendo? Eles diminuem essas tarefas operacionais e eles começam a fazer gestão, né? Trazer gente para fazer. Você traz gente júnior para fazer operacional e você vai gerindo até você formar líderes, né? E aí você vai se separando, porque a estratégia vai ficar na sua mão. Operacional vai ficar um processo, tem um responsável e você tem um indicador, aqueles indicadores para você ir acompanhando, né? E aí o que é estratégico dentro de uma operação que vende produtos? É o produto, né? É o posicionamento, é a expansão. E isso você vai ter que fazer, você vai ter que estar olhando o mercado, olhando o produto, porque a empresa vai crescer com isso. Se conseguir minerar um produto novo, trazer para o mercado uma coisa nova, você vai conseguir crescer, porque você tem que ter tempo. Tem aquele ditado que diz, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. E acaba sendo verdade, assim, não. Você tem que trabalhar muito, mas trabalhar do jeito certo, né? Você vai fazer algumas tarefas operacionais, mas vai cuidar do estratégico, do tático, e aí sim, você vai crescer, né? Quero te dar uma aplicação prática aqui. Lista tudo que você faz nos próximos 7 dias aí, ou nos últimos 7, e aí você separa, com radical mesmo, radicalmente, o que só você pode fazer e o que você poderia dar para alguém, delegar para alguém com um processo claro, lógico, com KPIs, né, com metas, com indicadores, para você começar a delegar. Aí você faz o seguinte, delega uma dessas coisas. Não vai fazer tudo de uma vez, começa delegando uma coisa, aí você vai fazendo esse acompanhamento. Depois vai fazendo uma por vez, né? Na operação digital, né, gestão do marketplace, qual que é a primeira coisa que tem que sair da sua mão? Você entende do produto, entende do negócio, mas quem cuida do canal digital entende do algoritmo e anúncio. Será que você vai conseguir fazer essas duas coisas juntas? Porque elas crescem muito rápido. Então, se você às vezes é muito bom de produto e de processo, de repente essa parte do algoritmo, dos anúncios, você pode deixar. E isso é um erro também, porque as pessoas às vezes colocam uma pessoa qualquer e não acompanham, né? Qual que é a diferença aqui quem faz com a gente, né? A gente tem os KPIs, indicadores aqui e metas claras para atingir. Então, a CTA entrega isso. Enquanto o empresário está focado lá em produtos, na estratégia, a gente resolve toda essa parte de algoritmo, de subir anúncio, de estar cuidando dos ads e só entrega resultado, e entrega os KPIs. E aí o cara consegue crescer, entendeu? E sem ele subir muito o custo, pelo contrário, ele diminui esse custo, ele não precisa ter muita gestão sobre isso. E aí ele tem uma operação digital consistente. Tem gente que cresce com a gente e não tem nenhum funcionário CLT. Ele tem só parceiros, né, como a gente, e ele já fatura mais de 500 mil no mês. E vai bater mais de 1 milhão de faturamento já nos próximos dias, no mês, tá? Já faturou mais de 3 milhões. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma empresa para cuidar e ele fica cuidando de produtos, desenvolvimento de produtos. Vamos concluir aqui. Se a sua empresa não cresce porque é por causa de você, tá, não vou dizer que você é incompetente, é normal, todo mundo passa por essa fase, eu passei por essa fase lá atrás, mas a gente tem que sair desse operacional. Eu sei, eu sou bom em muita coisa, mas eu não consigo fazer tudo. Tem gente que faz até pior do que eu, tá delegado aquilo, porque aquilo não é tão importante, do jeito que ela faz já atende. Isso que você tem que ver, se do jeito que ela já faz, já atende, tá bom, lógico que você vai treinando para ela melhorar ainda mais. E aí você vai saindo um pouco dessa parte operacional. Você não vai sair total do operacional, mas você vai sair de muitas tarefas operacionais, tá? E aí você vai cuidar dessa estratégia, você vai pensar novos negócios, novos produtos, né? De que forma agir, isso aqui eu terceirizo, isso eu não terceirizo, isso aqui tá saindo caro, tá barato. Você tem que acompanhar isso, né? Os indicadores, pô, eu tenho meta para o meu time, eu tenho meta comercial, meta de venda, minha meta como é que tá atingindo, meu ticket médio tá baixo, tá alto. É isso que você tem que aproveitar, né? Meu funil comercial, como é que tá? Que novo canal eu consigo entrar agora? É isso, avaliar isso. Não é só ficar parado, apagando incêndio, enxugando gelo, né?
lavando carvão. É isso que a gente fica se a gente fica só no operacional, fazendo mais do mesmo. Então pensa com carinho, faz isso, tenta multiplicar teu talento. É isso que difere os empresários que crescem dos empresários que estão travados, que estão com autônomo, ou estão com uma empresa que vira uma verdadeira prisão. E esse vídeo é muito mais para isso, para te encorajar a crescer mais. Então aproveita, dá um like aqui, segue o nosso canal compartilha essas estratégias para empresas crescerem muito, né? Compartilha com quem de repente precisa ouvir isso para crescer, né? Às vezes o cônjuge está travando demais, eu sei disso, que eu empreendo com a minha esposa. Você tem um amigo, um parceiro também que precisa ver isso, compartilha esse vídeo, manda lá no WhatsApp dele, que eu sei que vai abençoar essa pessoa e ela vai chegar mais longe. Espero que isso tenha te ajudado, espero que você cresça, muito sucesso e veja mais vídeos do canal que cresçam mais ainda a sua empresa.